Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 25 de novembro de 2020. Presidente argentino anuncia novo projeto de lei para legalizar o aborto parte 0. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, anunciou neste domingo que enviará ao Congresso um novo projeto para legalizar o aborto, iniciativa que em 2018 foi rejeitada pelo Senado durante o governo de Maurício Macri. Dentro de 10 dias, apresentarei um projeto para a interrupção legal da gravidez, disse ele perante a Assembleia de Deputados e Senadores, na inauguração do ano legislativo, uma medida que recebeu aplausos efusivos no recinto, além de uma ovação de milhares de manifestantes em frente ao Congresso. Os aliados do presidente são maioria absoluta no Senado e a primeira força na Câmara Baixa. Fernandes, um peronista de centro-esquerda, disse que o aborto acontece, é um fato, ao qual as mulheres recorrem em absoluto sigilo. O chefe de Estado afirmou que foi demonstrado que a lei que rege desde 1921 que permite o aborto em casos de estupro ou perigo de saúde para as mulheres não é eficaz. E apontou que, segundo seu projeto, o aborto será autorizado no momento inicial da gravidez, sem especificar esse período. A decisão individual da mulher de dispor livremente de seu corpo deve ser respeitada, disse ele. Em junho de 2018, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto para a legalização do aborto até a 14 semanas de gestação, mas depois o texto foi rejeitado no Senado. Centenas de milhares de pessoas se mobilizaram nos últimos anos em favor do projeto, mas também houveram muitas marchas organizadas por diferentes setores religiosos contra o texto. Na Argentina, cerca de 400 mil abortos clandestinos são realizados todos os anos, de acordo com organizações de direitos das mulheres. Já em 1857, quando do lançamento do Livro dos Espíritos, o problema do aborto já foi motivo de pergunta aos espíritos pelo codificador 357. Que consequências tem para o espírito o aborto? É uma existência nulificada e que ele terá de recomeçar. 358. Constitui crime a provocação do aborto, em qualquer período da gestação? Há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento, por isso que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. 359. Dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar-se à primeira para salvar a segunda? Preferível é se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe. No livro Vida e Sexo, o Espírito Emmanuel responde à pergunta pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Pergunta: constitui crime a provocação do aborto, em qualquer período de gestação? Resposta: há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento, por isso que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Item N 358, de O Livro dos Espíritos. Falamos naturalmente acerca de relações internacionais, sociais, públicas, comerciais, clareando as obrigações que elas envolvem. No entanto, muito frequentemente marginalizamos as relações sexuais, aquelas em que se fundamentam quase todas as estruturas da ação comunitária.
Esquece-se, habitualmente, de que o homem e a mulher, via de regra, experimentam instintivo horror à solidão e que, à vista disso, a comunhão sexual reclama segurança e duração para que se mostre assentada nas garantias necessárias. Impraticável, sem dúvida, impor a continuidade da ligação entre duas criaturas, a preço de violência. No entanto, à face das contingências e contratempos pelos quais o carro da união esponsalícia deve passar pelas estradas do mundo, as leis da vida, muito sabiamente, estabelecem nos filhos os zelos da comunhão entre os cônjuges, atribuindo-lhes a função de fechadores da organização familiar, com a colaboração deles. Os deveres do companheiro e da companheira, no campo da assistência recíproca, se revelam mais claramente perceptíveis e o lar se alteia por escola de aperfeiçoamento e de evolução, em marcha para a aquisição de mais amplos valores do espírito, no mundo maior. De todos os institutos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante, do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. É pela conjunção sexual entre o homem e a mulher que a humanidade se perpetua no planeta. Em virtude disso, entre pais e filhos residem os mecanismos da sobrevivência humana, quanto à forma física, na face do orbe. Fácil entender que é assim justamente que nós, os espíritos eternos, atendendo aos impositivos do progresso, nos revezamos na arena do mundo, ora envergando a posição de pais, ora desempenhando o papel de filhos, aprendendo, gradativamente, na carteira do corpo carnal, as lições profundas do amor que nos soerguerá, um dia, em definitivo, da terra para os céus. Com semelhantes notas, objetivamos tão só destacar a expressão calamitosa do aborto criminoso, praticado exclusivamente pela fuga ao dever. Habitualmente nunca sempre somos nós mesmos quem planifica a formação da família, antes do renascimento terrestre, com o amparo e a supervisão de instrutores beneméritos, à maneira da casa que levantamos no mundo, com o apoio de arquitetos e técnicos distintos. Comumente chamamos a nós antigos companheiros de aventuras infelizes, programando-lhes a volta em nosso convívio, a prometer-lhes socorro e oportunidade, em que se lhes reedifique a esperança de elevação e resgate, burilamento e melhoria. Criamos projetos, aventamos sugestões, articulamos providências e externamos votos respeitáveis, englobando-nos com eles em salutares compromissos que, se observados, retundarão em bênçãos substanciais para todo o grupo de corações a que se nos vincula a existência. Se, porém, quando instalados na Terra, anestesiamos a consciência, expulsando-os de nossa companhia, a pretexto de resguardar o próprio conforto, não lhes podemos prever as reações negativas e, então, muitos dos associados de nossos erros de outras épocas, ontem convertidos, no plano espiritual, em amigos potenciais, à custa das nossas promessas de compreensão e de auxílio, fazem-se hoje isso ocorre bastas vezes. Em todas as comunidades da Terra inimigos recalcados que se nos entranham a vida íntima com tal expressão de desencanto e azedume que, a rigor, nos infundem mais sofrimento e aflição que se estivessem conosco em plena experiência física, na condição de filhos problemas, impondo-nos trabalho e inquietação. Admitimos seja suficiente breve meditação, em torno do aborto delituoso, para reconhecermos nele um dos grandes fornecedores das moléstias de etiologia obscura e das obsessões catalogáveis na patologia da mente, ocupando vastos departamentos de hospitais e prisões. Esta foi a crônica do amanhecer de 25 de novembro de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.